Fala, cervejeiro, tudo certo? Aqui é o Túlio mais uma vez e agora estou entregando para vocês o curso de embarrilamento. Descobri que a palavra é embarrilamento, não embarrilhamento. Mas vamos lá. Esse mini curso vai ser separado nos seguintes tópicos: equipamentos necessários, higienização, sanitização, enchimento, eliminação de oxigênio do barril, gasificação ou por priming ou por gasificação forçada e depois servindo e curtindo a sua cerveja. Estão prontos? Com relação a equipamentos, é claro, a gente vai precisar de um barril. Existem principalmente aí dois tipos de barris: os keg, que são esses mais comuns em bares hoje no Brasil, e também os cornélios, conhecidos também como post-mix, que são esses mais fininhos com essa parte de borracha em cima. Esse curso vai ser todo voltado para barril estilo keg, mas muda pouco para quem for usar post-mix ou cornélios. É questão de adaptação de válvula e mangueira e tal. Então é só quando for comprar as válvulas específicas para o seu barril. Precisaremos também de um cilindro de CO2, que é da onde virá a pressão e também o gás carbônico da nossa cerveja. E claro, um regulador de pressão. Precisaremos também de uma válvula tipo S. Aqui tem a imagem, todos os tipos de válvula que existem para barris tipo keg. No Brasil, o mais comum é tipo S, que é aquela ali que está aumentada para a gente ver. É bem fácil visualmente diferenciar uma da outra, então não tem problema. Também precisaremos de uma chave para abrir e fechar o nosso barril. Uma coisa importante na nossa válvula tipo S, que é essa grandona ali à direita, é que tem essa válvulazinha pequenininha aqui, para que a gente possa aliviar a pressão. Ela a gente vai utilizar para eliminar o oxigênio de dentro do barril. Nesse caso aqui é opcional, mas a gente pode ter também um chiller e um cooler ou algum outro recipiente qualquer para colocar gelo dentro. Assim a gente pode consumir a nossa querida cerveja sem precisar deixar o barril refrigerando por horas e horas, porque vai precisar, porque o barril normalmente é grande, tem muitos litros, enfim, tem todo o volume do barril que tem que ser refrigerado também e isso demora um pouco. Então dessa forma a gente não precisa deixar o barril num refrigerador ou numa geladeira por muito tempo. E claro, mangueiras, 2 mangueiras de preferência e uma torneira tipo piquenique. A torneira ou o bico tipo piquenique está ali engatado na mangueira à direita e é o que a gente vai utilizar para colocar a cerveja no nosso copo. Só uma observação: ao invés de utilizar uma válvula tipo S, daquela grandona, no caso aquela grandona tem 2 tipos de engate, né? Deixa eu voltar aqui. Tem 2 tipos de engate. O superior, que é onde sai o líquido, e o transversal ali, com o ângulo, que é onde entra o gás carbônico. No barril tipo post-mix não tem uma válvula tipo aquela. Existem 2 válvulas menores no barril. Como por exemplo aqui na foto, ó. Pode ver que tem a mangueira clara ali, transparente à esquerda, e à direita a mangueira vermelha. Então, são sistemas diferentes, mas vão fazer a mesma coisa. E eu quero deixar claro para vocês aqui como que é o tipo de engate do barril post-mix ou do Cornélios. É mais ou menos assim. Existem 2 tipos, mas é só questão de funcionalidade. Aparentemente eles são a mesma coisa. Tem que verificar quando for comprar o barril. Beleza? Vamos então agora para os vídeos, para as aulas práticas. A primeira coisa, e a mais importante para nossa segurança, antes de fazer qualquer coisa com o barril, é garantir que não tem pressão dentro. Principalmente nesse estilo keg. Porque essa válvula, depois vocês vão ver aqui, tem um cano dentro. E se tiver pressão dentro do barril, esse negócio voa com uma pressão absurda, com uma velocidade muito, muito forte. E simplesmente pode matar alguém se estiver no caminho. Então, antes de abrir, para evitar que essa válvula salte, a gente tem que garantir que não tem pressão. Fazer isso é fácil, é só colocar a válvula ali, aquela válvula tipo S, engatar como se fosse tirar o chopp, já que não tem mangueira nenhuma, ou no fim da mangueira não tem válvula nenhuma que impeça o ar de sair, vai sair, é só esperar sair todo o ar para eliminar a pressão interna. Para abrir o barril não tem segredo, é só colocar a chave ali e girar no sentido anti-horário. Essa é a pequena válvula que eu falei, que tem um cano engatado, que voa no rosto do pessoal, que esquece de despressurizar o barril antes. Como eu falei, eu vou falar de novo para ficar bem claro, é bastante importante porque isso pode matar. Alguns barris, como esse,
que são comprados já usados da indústria, às vezes vem com sujeira dentro, que fica guardado muito tempo, enfim. Tem duas maneiras de se eliminar essa sujeira. A primeira é com aquelas máquinas de jato de água com bastante pressão. Então a gente faz isso ali por dentro do barril para eliminar, entre aspas, cracas que possam ter ali dentro e tal. Essas coisas mais sólidas que estão impregnadas na superfície do barril. E uma outra alternativa é lavar com soda cáustica. Faz uma solução aí de 2,5% de peso de soda cáustica e o resto de peso de água. Mistura mais ou menos o total aí de 1/4 do barril e deixa de molho. Aí vai virando ele de 12 em 12 horas mais ou menos, para deixar aí uns 2 dias. E assim vai eliminar tudo que tem ali dentro, de coisas que estão impregnadas na superfície do barril. Depois é bom enxaguar bem, para tirar resquícios de soda cáustica, ninguém quer beber soda cáustica. Aí depois então passa água quente ou faz a sanitização com iodofor. Aqui eu acelerei a velocidade do vídeo, mas é legal fazer isso com calma. Não precisa ter tanta pressa assim, vai demorar 5 minutos para fazer todo esse processo de passar água quente, passar água e depois quem quiser passar o iodofor. Lembra que eu falei do cuidado para despressurizar o barril para a válvula não voar? Olha só o que aconteceu pela simples pressão de 1 litro de água quente, 1,5 litro de água quente, mesmo com o peso da chave de aço em cima. Pode parecer pouca coisa, mas foi 30 segundos, no máximo 1 minuto de água quente ali dentro. Imagina isso esquecido num porão ou em algum canto da casa, com cerveja fermentando ali dentro, com levedura fermentando ali dentro. E quem preferir usar o iodofor, é igual sanitizar qualquer outra coisa, 1 colher para cada 20 litros, deixa uns minutinhos e tá feito. Depois de colocar a cerveja no barril, independentemente se eu vou querer gasificar através de priming ou através de gasificação forçada, que é injetar o CO2 do cilindro de CO2 na nossa cerveja, eu preciso eliminar o oxigênio do barril. Isso vai garantir mais qualidade para o nosso produto, porque o oxigênio vai oxidar a nossa cerveja. Quem fez a gasificação por priming não precisa calcular isso que eu vou mostrar agora, mas para quem vai fazer gasificação forçada, tem uma pressão específica de CO2 para a quantidade de gás que a gente quer na cerveja. Então, quem fez por priming pode fazer sempre a mesma pressão. Pega aí um exemplo de 2 ou 2,5 CO2 por volume de cerveja e faz sempre assim. Não tem problema, a questão agora é só tirar o oxigênio que está dentro do barril. Então eu vou injetar CO2, abrir aquela válvula que eu mostrei antes, é uma válvula dentro da válvula, né? É uma válvula de alívio, na verdade. Eu vou puxar ela, esperar 3 segundos, botar mais pressão, esperar equilibrar, abro, 3 segundos, enfim, eu vou injetar CO2, esperar equilibrar e abrir por 3 segundos 3 vezes. Para quem for fazer gasificação forçada, agora eu vou mostrar exatamente a pressão de CO2 que a gente vai utilizar para fazer a gasificação e também já para extrair o oxigênio, de acordo com o estilo de cerveja. Então, para quem for fazer carbonatação forçada, eu vou deixar esse endereço aqui embaixo do vídeo para vocês depois. Eu vou explicar como é que se usa esse site aqui que vai fazer o cálculo da pressão de gás que a gente precisa colocar, da pressão de CO2 que a gente precisa colocar dentro do barril. Então aqui o site abre assim, eu vou clicar aqui então em kegging, ele vai mudar um pouco, e aqui tem uma lista de estilos de cerveja e a variação de volume de CO2 por volume de cerveja, relação de gás, né? Volume de gás. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma American Lager de 2.6 a 2.7. Isso aqui é mais como uma consulta. Então aqui eu vou colocar que eu quero 2.6 volume de CO2 por volume de cerveja. E a temperatura da minha cerveja
No caso é fácil, só abrir o keg e botar o termômetro lá dentro. Ela tá a 16 graus Celsius. Aqui diz que se for usar em Celsius tem que botar o C depois. Então 16C, 16 graus Celsius. Ele vai calcular para mim então que eu preciso de 25 PSI para chegar nesse volume de CO2 por volume de cerveja. Vou fazer um exemplo aqui mais para a gente entender. Se eu quisesse fazer Belgian Triple, mudar aqui bastante, botar então 1.9, mesma coisa, 16 graus, calcular 14.8 PSI dentro do meu barril com a cerveja lá dentro, para equilibrar então em 1.9 volume de CO2 por volume de cerveja. E para que não fique dúvidas, quem for fazer com priming é tudo igual. A única coisa que vai mudar é o recipiente, mas isso vai ser indiferente. Vai calcular igual a gente aprendeu a calcular mais cedo. E o que vai ter que fazer, ao invés de abrir uma garrafa para provar de vez em quando, depois do 5º dia, é abrir o barril, no caso extrair o chopp com a válvula e provar se está bom. Agora eu vou falar certinho como é que faz para montar todo o sistema, para colocar o CO2 dentro do barril e para extrair a cerveja. E também para fazer a carbonatação forçada. Agora a gente aprendeu como é que faz para calcular quanto que eu preciso de CO2, mas para fazer a carbonatação a gente vai precisar montar o sistema. Então, só para ficar bem claro como é que faz a instalação do regulador de pressão no cilindro. Normalmente os reguladores têm 2 visores. Um é a pressão interna do cilindro, ou seja, a quantidade de gás que tem aqui dentro. E o outro, aqui está em kgf, enfim, cada um tem a sua unidade. E o outro vai ser a pressão que está dentro do barril, nessa mangueira aqui. Aqui na direita tem um exemplo já montado no sistema de gás para ser montado no keg. Colocar o regulador de pressão aqui é tranquilo, é uma rosca, é só girar, depois apertar com uma chave de boca. E aqui são os sistemas completos. O keg, que é o mais comum aqui, então ele está exemplificando, né, o regulador de pressão aqui no cilindro de CO2, tem uma mangueira, entra aqui, nessa entrada lateral é onde entra o gás, e aqui na parte superior é onde vai sair o líquido. No caso aqui já está o picnic tap prontinho, certinho. E para quem for usar o Cornelius ou Post Mix, a diferença é que tem entradas diferentes, tem válvulas diferentes, uma para entrar o gás e outra para sair o líquido. Tem que ler na hora de engatar, para engatar no seu lugar, na válvula correta. E aí quem quiser usar o chiller e o cooler, como eu falei antes, em materiais necessários lá atrás, vai botar, ao invés de uma mangueira direto, com o tap aqui, com o picnic tap, com a torneirinha, vai fazer o que? Vai ligar essa mangueira no cooler, no chiller, que está no cooler com gelo, e depois, na saída do chiller, vai ligar essa torneira aqui, sem mistério nenhum. E por que eu falei que tem que montar o sistema antes de fazer a carbonatação forçada? Porque para fazer a carbonatação a gente precisa de 5 dias. Eu vou regular então o meu controlador de pressão aqui na pressão certa que indicou o site lá que calculou pra gente, e vou deixar por 5 dias. Nesses 5 dias o gás vai sendo absorvido pelo líquido com o tempo. Enquanto menor a temperatura, melhor, mais rápido. Inclusive a gente recomenda até deixar em geladeira, mas quem não tem, também não tem problema. A questão é ir provando de vez em quando, mas a princípio em 5 dias isso já está feito. Mas então, por que eu preciso preciso montar o sistema? Porque se eu não tiver nada aqui em cima, pelo menos no keg, quando eu abrir aqui o gás nessa válvula para chegar no regulador, abrir a válvula do regulador, para chegar o gás aqui, vai voar chopp para cima, vai voar cerveja para cima. Então a gente precisa de uma tampa, tem como comprar isso em alguns lugares para vedar aqui. Ou então eu ponho a minha mangueirinha e deixo fechado, não abro ela. Aí não tem problema, também não vai vazar. Quem estiver usando o Post Mix não tem esse problema, não precisa montar tudo, porque é só não engatar essa mangueira aqui, onde sai o chopp, que não vai vazar nada, ela fica vedada. Então, recapitulando, eu vou calcular a pressão de CO2 que eu preciso naquele site que eu falei para vocês. Então
Então no site ele vai falar, por exemplo, 15 PSI. Aí se eu tiver um regulador que mostra em PSI, ótimo. Se eu tiver um regulador que mostra em outra unidade, eu vou lá no Google e calcular para mim, sem problema. Vou botar aqui na pressão indicada. Vou colocar aqui na pressão indicada. Vou guardar 5 dias. Após esses 5 dias está pronto. Quem quiser consumir direto, pode. No caso, teria que usar aquele chiller que eu falei, né? Se não tiver já refrigerado. Se não, põe na geladeira, espera refrigerar e toma a cerveja. Tá feito. Aqui de novo, só exemplificando como é que funciona. O gás vai entrar por aqui. Ele sai aqui, ó. Logo que ele entra no barril, ele sai. Ele fica aqui na parte superior. Então ele vai fazer pressão aqui no líquido, que está aqui embaixo. E aí o líquido, ele vai sair por esse cano aqui, por esse canal, que está lá embaixo até o fim do barril, para pegar até a última gota de líquido, que vai ser expulso aqui por cima. E aí a gente tem a cerveja no nosso copo e a felicidade que vem junto. Só lembrando que na hora de servir o chopp, não precisa deixar aquela pressão toda que foi indicada no site. Pode colocar aí uns 10 ou 15 PSI, só o suficiente para sair, que já tá bom. E se por acaso tiver difícil de servir, tiver muito forte, tiver saindo muito chopp, muita cerveja, diminui a pressão que vai controlar isso aí. E igual, se estiver saindo muito pouco, quiser aumentar o fluxo, aumente um pouquinho mais a pressão, que vai sair mais cerveja. E para quem gosta de melhorar tudo um pouquinho, buscar coisas novas, tem aqui algumas dicas. Nessas fotos aqui são 2 exemplos, um de keg e um de post mix, mas olha que legal, esse de keg aqui não está usando o barril de CO2, porque tem aqui, ó, faz pressão manual, aproximadamente cada 1 ou 2 bombadas aqui dá uma dose, um copo. Então se não quiser carregar o cilindro de CO2, essa é uma alternativa. No Google tem muitas fotos com diversas alternativas para isso. E aqui para o keg, para o Cornelius, para o Post Mix, tem um exemplo que é um pequenininho, um cilindrinho bem pequenininho de CO2 aqui. Afinal, a cerveja já está carbonatada, é só para ter pressão para sair. Então aqui tem inclusive um medidor de pressão que vai dizer quanto é que eu tenho de gás ainda aqui dentro. E fica muito mais portátil a brincadeira toda, né? Tem sistemas desse tipo também, com esses cilindrinhos de CO2 para keg, mas é questão de procurar e encontrar. E agora uma dica, que todas as válvulas tipo S tem uma travazinha. Aqui nesse vídeo eu vou só exemplificar como é que uma delas funciona. Ou seja, não é só rosquear ela no keg, tem alguma coisa que tem que fazer. Apertar alguma alavanca ou puxar ela antes de pressionar para baixo, só para ficar claro aí para ninguém achar que engatou e não engatou ainda. Ó pessoal, só para deixar bem claro, tem regulador de pressão que vai ter essa válvula aqui, tem regulador de pressão que não vai ter, como é o caso desse aqui. Independentemente se tiver ou não uma válvula que vai permitir a saída de gás, a regulagem da pressão não é feita pela válvula, é feita por esse parafuso aqui. Então eu vou apertando, afrouxando o parafuso, ele vai mudando a pressão aqui para mim. Ou, quando não é parafuso, é mais fácil, essa chave aqui. Então, igual, vou abrindo ou fechando e vai me dando a pressão aqui que está saindo. Se a válvula estiver fechada, não vai sair pressão nenhuma. Se não tiver válvula, vai estar saindo o que está indicado aqui. Beleza? Assim não fica dúvida para ninguém. E com isso, chegamos então ao final desse curso de embarrilamento. Eu parabenizo você que chegou até aqui, que está interessado em aprender cada vez mais e entrar cada vez mais nesse mundo da cerveja. Gostaria de pedir também indicação, caso você tenha gostado desse curso de embarrilamento ou do curso inteiro de como fazer cerveja, por favor nos indiquem aos seus amigos e conhecidos, a gente fica muito grato. Um grande abraço, ótimas cervejas e até a próxima.